sejam bem-vindos. Estamos à conversa com André Chataloff sobre experiência de quase morte, ou EQM para os íntimos, como eu costumo dizer. André, quando falamos nessa experiência de quase morte, estamos a falar de uma experiência mística? Não, há muitas pessoas que vão encarar desta forma por ser tão subjetiva. É lógico, por exemplo, se alguém diferente à minha pessoa que vivenciou pelo fenômeno, ele vai falar, isso é muito transcendente, isso não é palpável, não é métrico. Mas, efetivamente, muitos cientistas e muitos pesquisadores já levam isso como tema de pesquisa sério. É muito pesquisado, não é? Estudado. Certo. Mas, portanto, depende, vamos dizer, do background, do histórico de cada um, não é? Porque essa experiência, o fato é que há pessoas que se dizem completamente desligadas de qualquer, anteriormente e posteriormente também a essa experiência, que são desligadas desse aspecto místico, mas na verdade passam por isso. Passam. E o que eles veem tem a ver com... que eles veem quando passam para o lado de lá, não é? Sim. Tem alguma coisa a ver com... não sei, com a sua experiência, suas crenças seus valores, e essas coisas têm? Até mesmo nós tivemos, dentro da nossa pesquisa, da Conscienciologia, nós fizemos um grande congressamento. Esse congressamento, ele teve ali a participação de grandes pesquisadores como Peter Freynick, que ele é muito conhecido na Inglaterra. Sim. E esse Dr. Peter Freynick, ele já faz pesquisa há mais de 20 anos nessa área, né? Assim como o próprio Raymond Moody, se nós formos pesquisar, o Carlos Tart, até se olharmos Tart na internet, podemos também aceder a muitas pesquisas desse assunto. Mas, efetivamente, o que ele nos trouxe? Ele nos trouxe uma visão muito metódica, ele, assim, com aquele estilo bem inglês, bem, assim, querendo usar quais são as evidências, onde estão as provas, né? Então, usou uma metodologia bem, assim, rigorosa. E, efetivamente, ele começa a trazer questionar justamente isso, ou seja, que o ambiente em volta do que a pessoa muitas vezes percebe e interpreta está muito relacionado com essas crenças pessoais. Por quê? Vamos imaginar, se a pessoa ela tem uma base cristã, ela muitas vezes, dentro daquele ambiente que ela considera mais positivo, em que ela está sentindo uma paz profunda, ela vai encontrar muitas vezes aquele cenário que tinha muito a ver com o que ela pensava. Aqueles arquétipos dela. Aqueles arquétipos, assim como eles perceberam que pessoas budistas também viam condições parecendo Buda, parecendo aqueles mesmos valores que eles tinham. Então foi identificado em termos de planeta que muita base de fundo, vamos dizer assim, dos teus valores eram, vamos dizer assim, materializados naquela experiência, mas efetivamente isso de alguma maneira criava um ambiente de conforto dentro daquela opção de muitas vezes ficar por lá, dentro daquela condição que muitas vezes essa experiência quase morte, ela tem duas acabativas. A primeira seria a sua opção de voltar e retomar coisas e até dar um valor mais profundo à vida. Porque... É isso, voltam, muitos narram que até estavam se sentindo tão bem que tinham vontade de ficar lá. Exato. Agora, por que voltam? Isso. Tem muitos que já tiveram casos, um exemplo assim, chega uma pessoa que passou por um trauma, por um acidente. Aí vai lá a mãe, por exemplo, e chega naquela condição que às vezes é inefável, ela não consegue nem explicar de tão agradável, aprazível, e encontra, por exemplo, o seu avô, tem ali um contato fraterno, e naquele ambiente fala, olha, é aqui que eu quero estar. Mesmo porque um pouco antes ela estava sofrendo dor, ela teve um acidente, e ali ela tem um alívio súbito disso. Bem, aí o que acontece? Ela tem, às vezes, um marco, até mesmo psicológico, do tipo, olha, passou aquela grade, passou aquela linha demarcatória, que a partir daquele momento não existe um retorno. Mas, às vezes, aquele avô dela, aquela pessoa que lhe é vamos dizer assim, lhe faz bem, lhe dá uma inspiração do tipo, olha, mas você tem compromissos, né, na sua vida. Exemplo, e quem vai cuidar do seu filho? Quem vai, de alguma maneira, fazer aquele papel, aquele projeto que você está ali meio que encabeçando, organizando? Quem que vai assumir aquilo?
Aí, efetivamente, ela sente que é um compromisso de vida. E aquele compromisso fala, olha, realmente, eu não posso apenas pensar no meu bem-prazer. Na verdade, eu tenho uma responsabilidade por aquele grupo ou por aquelas consciências ali, aquelas pessoas que eu tenho afeto. E aí, muitas vezes, isso é determinante naquela postura de falar, eu tenho que voltar e eu vou voltar. Mas não é tipo chegar lá e dizer assim, volta que não está na tua hora. Existem algumas coisas, isso é bem importante, essa tua colocação, porque até o Raymond Moody, ele dentro das diversas pesquisas, que ele vamos dizer assim, ele procurou fazer uma pesquisa exaustiva. Ele observou que tinham pessoas que tinham experiências aprazíveis, boas, e pessoas que tinham experiências negativas, inclusive. Por quê? Vamos imaginar que às vezes ela teve uma experiência quase morte, mas ela tinha tentado se matar. Sim. E aí, naquele caso, efetivamente, aquele ambiente que ela gerou de melancolia, de tristeza... Aquela vibração. Aquele padrão emocional que ele se encontrava, essa experiência, ela acedeu, ela teve um acesso a um grupo de pessoas que estavam mais ou menos daquele jeito. E efetivamente ela começa, naquele choque emocional, até falar, olha, realmente é melhor eu voltar para o corpo, que dá mais jeito. O negócio está sujo. Dá mais jeito. Por quê? Porque isso existe, até uma coisa que nós estudamos, existe muito o processo do karma. Isso é uma coisa, parece assim, não, isso é muito do orientalismo. Mas dentro da Conscienciologia, dentro da Conscienciologia, exato. Por quê? Existe processo de ação e reação, causa e efeito. E, efetivamente, as pessoas, muitas vezes, nesse choque, elas acabam que é o caso lá do soldado que o Platão comentou lá no início, ele falou assim, olha, eu levei a minha consciência à importância disso daqui. Porque tem muitas pessoas que têm uma vida muito presa à matéria, materialista, e o sucesso é um sucesso pessoal, assim, muito egóico. E quando ele começa a abrir e ele percebe que existem muitas pessoas que dependem dele, existe um maxi-mecanismo, uma fraternidade maior, ele fala, olha, então o meu bem-estar ele é muito pequeno disso tudo. E isso cria um choque de realidade que ele fala, eu quero ajudar, eu quero fazer algo de valor, eu quero de alguma maneira me sentir bem e muitas vezes aquele caminho que me levou àquela experiência que até me deu um resultado negativo, era pelas minhas opções ainda imaturas. Agora, em termos de conscienciologia, não é? Alma e consciência é a mesma coisa? Porque eu acho que é tudo rótulos, não é? Cada um chama de uma forma. É a mesma coisa ou não? Tem muita... Existem alguns sinônimos que nós damos para a consciência, que seria alma, ego, individualidade, o self, espírito. Na verdade, pensa bem o seguinte, você está ali diante de si no espelho e você fala, quem sou eu? Eu sou essa consciência que está em evolução. E esse eu, ele vai sobreexistir à morte biológica. É interessante que já foram feitas pesquisas que mais de 50% da população humana admite essa condição, mesmo que seja religiosa do ponto, vou encontrar o céu ou o inferno, mas vou continuar a existir. Outros não, eu vou ter um ciclo de vida. Nós observamos na Conscienciologia que nós temos um ciclo de vida e que isso é um processo de uma transição. Uma passagem. É uma passagem. Você é consciência e está pessoa. Exatamente. Né? Tá humano. Exatamente, eu estou aqui. Agora, isso calha muito bem porque eu começo a dar o real valor a essa vida. Nós temos uma frase que expressa isso muito bem, que diz o seguinte, por exemplo, o nosso corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo como se tivesse que ficar com ele por milênios. Quer dizer, eu tenho que cuidar do que eu bebo, do que eu respiro, como eu durmo. Ou seja, ter um cuidado com esse corpo que é uma ferramenta para a evolução. Mas, ao mesmo tempo, ter um apego a ele como se nós fôssemos descartar no próximo segundo. Isso parece um paradoxo. Mas então, voltando à experiência quase morte, quando quem passa por esse fenômeno, exato. Não é? Portanto, a alma que se desprende do corpo vai a algum sítio. Exato. E por alguma razão não é hora de estar nesse outro sítio, mesmo exato. que queira estar nesse outro lugar. Exatamente. Volta outra vez e volta para o seu corpo. Volta. Certo? Vamos continuar a falar sobre isso no outro bloco.